Você é um servo, você é um nada, você é um escravo, cara. Para os donos do país, para quem tem de fato o controle, a cidadania do Brasil, vai ficar melhor. Para você e para suas famílias, vão aumentar o imposto, é óbvio que vai. É óbvio que vai, tá? Por isso que você vê o pessoal dos conglomerados em festa, todo mundo feliz. E reforma tributária no escapamento dos outros é refresco. Ou também tem outro ditado que é cortesia com o chapéu dos outros. Estão fazendo cortesia com... Não é teu chapéu, você não tem direito nem ao chapéu aqui no Brasil. Vão pegar mais um pedaço do seu dinheiro. Mais uma garfada. Pô, Bruno, mas eu vi que é bom. É excelente. A reforma tributária, eu queria desmistificar um pouco esse termo. A reforma tributária será excelente para a economia do Brasil e para o Brasil, mas não para você. Uma série de empresas vão ganhar bastante com essa reforma, uma série de setores, mas a classe média vai perder, definitivamente. O país pode ficar mais rico, alguns setores vão ficar mais ricos. Eu faço analogia quando houve a desvalorização muito grande da moeda, né? O câmbio saiu lá de 3,80, foi bater 5,80. O agronegócio, ou quem exporta, nadou de braçada. Para ele isso aí é muito bom. Para você que é classe média, você que mesmo é pobre, foi ruim. Eu acho que essa reforma tributária, eles vão tentar segurar um pouco o estrago para o pessoal mais pobre. Então, cesta básica vai ser desonerada, tal. Então, o impacto sobre alimentos não deveria acontecer. Outros setores, principalmente serviços, você vai ver um incremento muito grande. Então, para falar hoje de reforma tributária, entender a briga, a aparente briga que surgiu, tá? Não acreditem no que parece ter acontecido, eu vou explicar em mais detalhes. Pensa sempre que uma das grandes preocupações do bolsonarismo, das pessoas que levaram o Tarcísio a ser governador do estado é dinheiro. Eles gostam muito, muito demais de dinheiro. Dinheiro não tem carimbo. E que o Tarcísio, ele não é o chefe. Quem é o chefe é Kassab, quem é o chefe é o Temer, quem é o chefe é o Edir Macedo. Do Tarcísio, né? Diretamente o chefe que manda no Tarcísio, está lá em cima do Tarcísio, é o Kassab com o PSD. O nome do partido do Kassab é PSD. O Edir Macedo, que é o Republicanos, partido que ele saiu. Tem o Temer, também tem uma ótima entrada. A turma do Temer, o Temer indicou Alexandre de Moraes para o STF, é muito próximo do Tarcísio. Ao mesmo tempo que a turma que hoje está mais ligada ao bolsonarismo, que é mais o Bolsonaro, para quem o Bolsonaro trabalha hoje? Ele trabalha para o Valdemar. O Valdemar foi passado para trás. Não no sentido de, para defender a classe média, então, não isso. Isso é uma coisa menor. Uma reforma tributária, ela decide quanto será pago, cada indústria vai pagar. A indústria cervejeira, quanto ela vai pagar de alíquota desse novo imposto? Como vai ser a tributação? Em quanto tempo? 1% a mais ou a menos no faturamento de uma empresa vale muito mais do que esses contratos bilionários que volta e meia aparece fraude nas licitações. Porque o que acontece? Quando a empresa setor privado, nem tem TCU, não tem Tribunal de Contas, então toda essa pressão política que essas empresas, que esses monopólios, oligopólios exercem para conseguir uma isenção maior ou menor, você se tiver 10% a mais de faturamento numa empresa como a JBS, que tem praticamente o monopólio da proteína animal, ou da Suzano, papel e celulose, ou da Fibria, ou do Ometo, das empresas do Ometo, ou das empresas... Qualquer setor desses, que hoje no Brasil é um monopólio, um duopólio, ou
3 empresas no máximo. As principais empresas do Brasil hoje controlam, os conglomerados controlam a economia. O que vai acontecer? Eles botam as bancadas deles, né? Então os parlamentares, eles se estapeiam para representar os interesses dessas grandes corporações, que eventualmente os donos podem ser muito generosos com esses parlamentares. Muito dinheiro. Se eu tenho 10 eu faturo, sei lá, 500 bi, 300 bi por ano. 10% disso é 30 bi por ano. Só que esse ano 30 bi, o ano que vem pode ser até um pouco mais, porque o faturamento pode aumentar. O outro ano, mais ainda, 30 bi. O outro ano, 30 bi. O outro ano, 30 bi. Então, não é que eu ganhei, numa licitação, 25%, que eu superfaturei as carteiras que eu ia comprar, como aconteceu com o superfaturamento das carteiras depois que eu saí, que foi pego graças à governança que subiu. Mas no setor da saúde, onde não teve esse aumento de governança, como houve no MEC, no setor da saúde até hoje tem ali os problemas do covidão. Durante a Covid, muitos governadores aparentemente teve muitas compras sob suspeita de superfaturamento. Quanto? 50 bi, 40 bi, um ano, uma vez. Então, 30 bi todo ano, numa área da economia, sem passar em TCU, nada, está tudo dentro da lei, é tudo limpo, não precisa nem ser lavado ou esquentado. É muito dinheiro, porque você faz a conta. Como você faz a conta? Você traz a valor presente o fluxo futuro, todos os 30 bi daqui até a eternidade, descontando, né, a taxa de carregamento e risco desse fluxo futuro. Então, seria, vai, põe aí, sei lá, depende da indústria, 10, 15, 20%. Mas você traz um buzilhão a valor presente. O pessoal sabe fazer a conta. Hoje, os mercados do mundo inteiro sofreram. Está tendo um certo mal-estar, porque números de emprego nos Estados Unidos estão vindo mais fortes, então aumenta a perspectiva de aumentar a taxa de juro nos Estados Unidos, então isso gerou um mal-estar nos mercados, teve uma pequena realização, caiu aí, hoje, em torno de 0,5% no mundo. A Bolsa Brasileira subiu 1,5%. Então, um movimento que mostra que as empresas brasileiras, que hoje você tem um monte de monopólio, oligopólio na Bolsa, listada na Bolsa, fora as que não são listadas na Bolsa. Elas ganharam. Quem perdeu? Você. Você, se acho que o pessoal aí da família Omento não assiste o Weintraub Sem Filtro, né? Mas você que é classe média, você que tem um comércio, você que tem uma empresa normal, você que é dentista, você está na roça, tá? Qualquer isenção, porque a dinâmica toda que você está tendo, note, a reforma tributária está passando junto com o arcabouço fiscal. Você tinha um teto de gasto, não pode aumentar mais o gasto do setor público, não pode mais. É crescimento da economia junto com... Isso quanto é o setor público no Brasil? 50% do PIB. Tem que arrecadar 50% e só pode gastar 50% e não pode ser mais do que 50% do PIB. Então tem que ser inflação mais crescimento. Se tiver inflação mais crescimento, inflação é 2% e crescer mais 2%, você pode aumentar o gasto em 4% se tiver arrecadação para cobrir. Isso é muito restritivo, eles querem gastar mais. Esse teto não está com nada. Derruba o teto, mas precisa ter alguma forma de contingenciamento fiscal, não pode ser loucura. Senão, vai embora, o câmbio decola, a inflação e o governo cai. A gente já viu que governo, presidente que deixa o câmbio despinguelar e gera inflação, não se reelege. Eles não querem matar a galinha dos ovos de ouro. Pode ser que matem, por incompetência ou por serem muito desesperados em pegar o máximo possível, enfiar na boca e sair correndo. Não é possível. Mas, nesse momento, existe a preocupação de sinalizar, olha, a gente vai furar o teto, vai gastar mais, mas a gente vai arrecadar mais. Se você vai gastar mais e vai arrecadar mais, mercado financeiro, as pessoas que mexem com contas, fazem, não estão preocupados com a tua família.
mercado financeiro é muito pragmático. Você tem condição de me pagar de volta? Para os donos do Brasil, pensa que eles são os senhores feudais e nós somos os servos. Os senhores feudais estão falando o seguinte: olha, eu vou pagar vocês de volta, porque a minha economia, eu vou produzir mais carne, eu vou produzir mais minério de ferro, eu vou produzir mais papel e celulose. E eu vou gastar mais, eu vou construir um palácio mais bonito, vou usar uma carruagem de ouro e vou comer lagosta. Lembra do Bolsonaro que falava de comer lagosta? Vou comer lagosta. Legal. Então você vai gastar mais, mas você vai faturar mais. E de onde vem a diferença? Porque você fatura, mas você tem despesa com os seus servos. Então os meus servos vão deixar de comer carne. Eu vou exportar mais carne. Você é um servo, você é um nada, você é um escravo, cara. Para os donos do país, para quem tem de fato o controle, a cidadania do Brasil, vai ficar melhor. Para você e para suas famílias, vão aumentar o imposto, é óbvio que vai. É óbvio que vai. Tá? Por isso que você vê o pessoal dos conglomerados em festa, todo mundo feliz. E a disputa que aconteceu foi: precisa compor maioria. Precisamos de 308 votos para passar uma emenda constitucional. Unificando ICMS, unificando todos os impostos estaduais, municipais e federais nesse... É um IVA, né? Chama IVA. Internacionalmente é Imposto sobre Valor Adicionado. Mas, na verdade, eles sempre têm que criar um nomezinho, né? É IBS. Imposto sobre Bens e Serviços. Pô, deve chamar IVA, porque no mundo inteiro chama IVA. Mas sabe como é que é, né? É a tomada de 3 pinos. Inútil. Voltando. Toda essa articulação que houve, ela foi feita, o PT queria passar, a esquerda queria passar, mas eles são contra os grandes conglomerados. Tolinho. Você acha mesmo? O Lula tinha o telefone do Butim, que é o dono do Santander. O Lula tinha tinha um telefone pessoal do Butim. Fala, é o Butim, meu amigo, Butim para cá, Butim para lá. Os grandes banqueiros, os grandes, Ometo, os grandes, o Wesley Batista, o Odebrecht está de volta. Os grandes barões do Brasil são todos amigos do PT. Então, eles queriam chegar no acordo. É muito mais fácil, muito mais simples você gerar bilhões e bilhões de reais, dezenas de bilhões de reais, através do setor privado, desde que haja monopólio ou oligopólio, do que fazendo maracutaia em licitação. Isso é coisa de desdentado. Os caras devem olhar para relógio Chopard de diamantes com desprezo. Isso é coisa de desqualificado. Ouro rosé. Esse pessoal já está num outro grau de sofisticação. Derivativo financeiro, transferência, ações, dinheiro para valer. Esse bando de boquirroto do bolsonarismo. Então, o que está acontecendo é isso. Eles construíram a estrutura da casa, que vai ser a nova reforma tributária. Fizeram a base de cimento, subiram os pilastros de sustentação, porque, por enquanto, é a emenda constitucional que foi aprovada. Essa emenda constitucional ela vai ser regulamentada através dos projetos de lei. Cada vez que você tiver a negociação de um projeto de lei, como vai ser a taxação desse setor, daquele outro setor, são bilhões que estão em jogo, e os parlamentares vão estar disputando para serem os representantes de cada um desses setores que vão ser mais ou menos beneficiados pelas isenções. Você tem um monte de bancadas no Congresso Nacional. Você tem a bancada do agro, você tem a bancada da proteína animal, você tem a bancada das redes de comunicação, dos bancos, da China, você tem a bancada da China. Só não tem uma bancada no Congresso Nacional, a bancada das nossas famílias. Só essa que não tem, tá? Não tem mesmo. O pessoal que está protestando é que levou o drible da vaca. Eu acho que o Bolsonaro, principalmente, não o Bolsonaro é um funcionário do Valdemar. Como ele mesmo chama de chefe, a Michelle chama de presidente Valdemar. São empregados. O Valdemar queria ele ir lá com a bancada dele e falar: bom, o que eu posso fazer por vocês? O PP do Ciro Nogueira
que fechou acordo com o Arthur Lira. Ali ele foi o meio do caminho. Não teve um papel de destaque, mas foi bem. Eles acho que deu para articular e costurar. Quem ficou com a brocha na mão mesmo foi o Valdemar. Não porque ele seja contra a reforma, porque ele não pôde, ele sentar e falar o que talvez nós eventualmente possamos ganhar caso os meus parlamentares votem para ajudar esses setores tão importantes do Brasil. Quem fez isso com maestria foi o Kassab, porque você tinha os votos da esquerda que já estavam alinhados. Kassab, com o PSD, e o Edir Macedo com republicanos. Tudo isso feito através do diretor executivo Tarcísio, diretor executivo desse conglomerado de políticos empresários. Esse que é o jogo, é uma disputa. E aí o detalhe, quando acontece isso, o pessoal do PL percebeu que levou, né, um passa-moleque. Levou o passa-moleque, eu sei, seus trouxas, perderam, ficaram de fora da festa. Aí grita, chance deles soltarem. Aí, no primeiro momento, a cachorrada sarnenta do bolsonarismo, esses brifados, esses influencers de YouTubes, saíram atacando o Tarcísio. Kassab, Temer, lembra que o Temer é muito próximo do Alexandre de Moraes, Edir Macedo, e nem o Edir Macedo, os políticos que representam o Edir Macedo, ligaram e falaram, talvez, se vocês insistirem nesses ataques, talvez vocês possam sofrer consequências como ir para a cadeia. Tá? É isso que está em jogo, gente. Não se iludam. Chance do Bolsonaro chamar uma passeata contra a reforma tributária, zero. O que eu acho que vai acontecer é isso, tá? A reforma agora, ela está sendo negociada, passou já as linhas gerais, o pessoal do Valdemar Bolsonaro levou um passa-moleque, ficaram bravos, mas não vão nem atacar, não vão nem chamar motociata, porque eles estão na mão do mecanismo. Querem dinheiro. O que move essa turma toda é dinheiro. E perderam. O papel deles é secundário. Então você teve ali os únicos que votaram contra, você teve dos 100 deputados do Valdemar, 20 votando a favor, que nem obedeceram o Valdemar, e 80 votaram contra, porque ficaram de fora da festa. E mais, aí tem Partido Novo, uma meia dúzia aí de deputados que tenham algum interesse em defender, algum prurido, ou de repente até apertaram o botão errado. Você não tem uma bancada para defender a tua família no Congresso Nacional. Tá? Quem votou contra, a maioria foi simplesmente porque ficou fora da festa. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Em quanto tempo... O Elvis preparou aqui uma apresentaçãozinha, de repente vale a pena o Elvis comentar aqui, passar. Hein, Elvis? As linhas gerais. Então, imposto sobre bens e serviços, vai ter mais coisa andando, imposto sobre herança, imposto sobre isso, imposto sobre aquilo, mas ali, o que dá o maior ganho hoje é a unificação de ICMS, IPI, porque essas grandes empresas que produzem e mandam seus produtos para o Maranhão, para o Nordeste, para Amazonas, vende no Mato Grosso, Paraná, esse pessoal acaba tendo que ter uma equipe de contabilidade, uma burocracia muito grande, muito maior, porque cada estado tem a sua própria política tributária, com incentivo para trazer, para buscar, e isso está sendo unificado, vai acabar com a guerra fiscal. Os estados que vão perder a arrecadação vão ter um colchão aí para ser indenizados durante um tempo, mas o principal, o que é? Você unifica, isso dá um ganho muito grande para alguns setores e algumas empresas, principalmente as grandes, as pequenas não, tá? As pequenas não vai ter esse impacto. E é isso que eles estão buscando, esse é o desenho. Por enquanto, passou só a emenda constitucional. Depois vai ter que se passar leis e decretos, leis complementares, decretos, leis ordinárias, para regulamentar como vai ser tudo isso. Nessas leis, novas negociações serão feitas
para disputar quem é o relator, em quanto tempo passa, se passa mais rápido, passa mais devagar, quando põe em votação, tudo isso gera razões para você conversar com esses grandes conglomerados. É isso que o pessoal quer, tá? É isso que o pessoal quer. É muito mais dinheiro envolvido do que numa licitação. Não que eles vão parar de fazer licitações esquisitas ou vão abrir mão do orçamento secreto. Mas, porque é um pessoal muito desesperado, muito guloso. Mas eu acho que sim, vai ter mais. Então é isso, esse é o principal. Como vai funcionar agora? Vai ser criado um imposto unificado. Passo próximo. Imposto não será cumulativo, isso você produz, paga o imposto, recebe o ressarcimento do imposto que você já pagou. Então, para evitar imposto em cascata, né? Para ser simplesmente tudo no final. Então, você vendi o meu produto, esse produto entrou na produção de outro veículo, você recebe o rebate, né? Para levar adiante essa cadeia produtiva. O que teve também, para passar, alguns setores, algumas áreas vão ter um desconto na alíquota padrão, 25% de alíquota padrão, né, de imposto, 25%. Alguns setores vão ter o desconto era no máximo de 50%, subiu para 60%. Isso os setores contemplados vão pagar só 10% de imposto em vez de 25%. Tá? E esses setores também foram ampliados, o limite desses setores. Põe o próximo, por favor. Aí ficou difícil, vamos lá. Educação, saúde, dispositivo médico, vai pagar esse IVA, né? Como é que é? BIS, IBS. Esse IBS vai ser pago para os setores. IBS, né? Dispositivo médico, medicamentos, serviço de transporte coletivo, produtos agropecuários, pesqueiros, insumos, produções artísticas, óbvio, meios de comunicação, jornalísticos. Tem outros aqui que eu vi que vai ter isenção, máquinas agrícolas, aeronaves. Tem alguns setores que vão receber o benefício. Cesta básica, cria uma cesta básica de alimentos cujos produtos vão ter imposto zero. E aí você fala, bom, então o pobre que come cesta básica vai ser beneficiado. Sim, vai. Quem produz a cesta básica, JBS, em tese, também vai. Né? Açúcar. Hoje, Cosan tem 60% do aumento, né? 60% da produção de açúcar no Brasil, né? Também vai. Então, assim, alguns setores vão ser beneficiados com a cesta básica nesse sentido. Mas para você entender, se o topo vai ser beneficiado com um sistema mais enxuto, com mais isenção, gastando, vai ser bom para quem está no topo, esses grandes conglomerados vai ser bom. E para quem, né? Qual a sua principal despesa? Cesta básica, né? Eu ganho R$ 1.200, cesta básica. Também vai ser bom. Quem vai ter aumento de tributação, porque eles vão aumentar o gasto, vão aumentar ainda mais os impostos, vão diminuir algumas áreas. Para quem vai sobrar esse caroço? Que eles vão aumentar imposto em tudo quanto é coisa. Tá? Desde o IPVA, passando pelo IPTU, indo para imposto sobre herança, tudo que você puder imaginar, eles vão aumentar na classe média, é óbvio. É óbvio que vai ser a classe média. Vai ser de uma vez? Não. Isso vai sendo construído ao longo do tempo, vai ter uma transição. Não tem nada do bolsonarismo mentiroso que fala que o Brasil vai virar Venezuela amanhã. O Brasil vai virar Venezuela, não vai virar. Para alguns setores e algumas pessoas vai até melhorar. Mas é para saber. A dinâmica toda é de concentração de renda, de poder econômico, de poder cultural, de poder de influenciar, falar na mão de poucas pessoas, poucos indivíduos. Isso está se intensificando e vai continuar se intensificando. Se você trabalha para um grande conglomerado, se você é ligado a um desses setores que vão se beneficiar, para a sua vida capaz até de melhorar. Se você não é, vai piorar.
vão atrás, provavelmente, de CNPJs, contador, pessoal que vive, né, empresa de contabilidade, dentista, médico, tudo isso daí vão atrás. Tem que cobrir o buraco, tá? Então, eu acho que é isso. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para mostrar, Elvis? Elvis? Opa, então é só isso mesmo. Tem alguns pontos aqui e tal Tá bom, sobre. tem mais coisa aí, né? Então. Mas, mas aí, se quem quiser, o Elvis depois pode disponibilizar isso aí. Eu colocar lá Isso, no Farol da Liberdade. verdade. Você No pendura no Telegram Farol da também. Liberdade, você pendura essa apresentaçãozinha para saber do que é, como vai ser, que não precisa se desesperar, não vai ser amanhã. Não é amanhã que você vai ter que comer o seu cachorrinho, né? Boa, boa. Bolsonaro agora vai falar que vai virar Venezuela. Uma coisa que é importante, essa reforma vai em linha de concentrar poder. Espera aí que tem uma pessoa querendo me passar um minuto só. Desculpa, gente. Uma coisa que é importante saber é que vai ter uma concentração de poder em todas as frentes, econômico, mas a arrecadação vai ficar muito mais na mão do governo federal do que hoje. E isso é uma coisa importante para dizer. Eu acredito cada vez mais que a única solução do Brasil é ser uma federação. Os estados serem, cada estado do Brasil ser quase um paizinho. Todos nós brasileiros podemos escolher em qual desses paizinhos a gente vai viver. Tem uma moeda única, tem uma língua única, você pode circular livremente, desde que não seja um criminoso, entre os estados, mas a gente deveria dar cada vez mais liberdade, mais independência, mais autonomia para cada um dos estados. Por quê? Eu não acho que, realmente, eu não acho que o Maranhão tenha uma solução no horizonte tangível. O Maranhão é um lugar que, desde que foi escrito Mulato, o livro é a mesma coisa. Rio de Janeiro, eu acho muito difícil o Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro, eu não consigo ver como melhorar. Agora, alguns estados podem descolar disso. Paraíba, eu acho que pode descolar. Se eleger um governador conservador na Paraíba, eu recomendo fortemente para você pensar na Paraíba como um estado. João Pessoa, está ótimo. Né? De repente, Mato Grosso do Sul, Manaus, né, Amazonas, tem um monte de estados que seriam paizinhos, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul está mais complicado. Mas você pode ir para lá e ser muito feliz no Brasil, caso esse paizinho consiga segurar essa onda de narcotráfico, de deterioração de valores, de drogas, de tudo que está acontecendo no Brasil. Eu acredito, essa reforma tributária vai na contramão de tudo isso. Há um enfraquecimento muito grande do papel dos governadores, das escolhas estaduais. Você tem uma concentração muito grande de poder no topo. O estado de São Paulo, em particular, fica muito mais vulnerável, porque a distribuição de recursos, mas os estados mais populosos vão ter mais participação no processo decisório de distribuição. Isso você muda depois, isso você altera. Não é. Não ficou bacana. E por que o Tarcísio fez isso, então? Não foi o Tarcísio. Tá? É Kassab, a turma lá do Republicanos, né? Edir Macedo e Republicanos. Eu acho que eles, principalmente o Kassab, que negociou isso, olhando os interesses do grupo dele de longo prazo. O interesse dele de longo prazo é o país como um todo, é um jogo para dominar o país como um todo, e não o das famílias do Brasil poderem ter um país, uma terra, uma nação adequada para os valores para você criar seus filhos e netos. Se cada estado do Brasil tivesse autonomia para fazer como é nos Estados Unidos, o pessoal aqui do condado de São Francisco quer viver no chiqueiro. Você sai do chiqueiro e vai para um estado mais carola. Ou é muito carola para mim, eu vou para um estado
meio termo. Abrão, você iria para um estado muito carola, mais carola que... Não, não. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o estado, né, que define as regras. E dentro do estado, você tem, regiões, o condado. Tipo, a Grande São Paulo seria um condado. A Baixada Santista toda seria outro condado. O centro-oeste de São Paulo seria um outro condado. E os condados decidem um monte de coisas, desde a educação, as regras de educação básica, livro, um monte de coisa. Se vai ter feriado ou não escolar, até se pode vender álcool ou não. Você tem alguns condados que são condados secos. Como assim? Não pode comprar cerveja. Não pode comprar cerveja? Não, lugar nenhum. E quem quiser beber, sai do condado dele, anda, sei lá, 80 quilômetros, 70 quilômetros, vai lá, compra a sua cerveja, compra o seu uísque, põe no porta-mala do seu carro, leva para dentro da sua casa e bebe dentro da sua casa. Não pode beber fora. Eu acho que é demais. Fato, nos condados secos, tem menos acidente com motorista bêbado. Mas eu prefiro morar num condado que permita a venda do meu vinhozinho, que eu tomo de vez em quando vinhozinho. Hoje eu não tomei. Mas eu prefiro morar num condado seco. Hoje eu guiei, então hoje eu não tomei meu vinho. Eu prefiro morar num condado que eu possa beber meu vinho, mas não seja liberada a maconha. Eu vou para um lugar que não é liberado maconha, mas pode consumir álcool. Pô, Abrão, mas você é hipócrita porque você permite o consumo de álcool e não da maconha. Bicho, me deixa em paz, eu quero tocar minha vida, entendeu? Quer viver lá em São Francisco? Vai, seja feliz. Quer viver lá no meio do chiqueiro, com um bando de porcos? Pode, vai fundo, pula de cabeça. Cada um busca o ambiente adequado para os seus valores e ideais. O que não pode? Você pode fazer as suas escolhas? Eu quero fazer as minhas escolhas. Eu quero fumar maconha, eu quero permitir que qualquer um possa usar crack, pode fazer o que quiser, pode fazer parada do pansexualismo, pode fazer parada de loucura, fazer cocô na rua, mas eu quero que na frente, pode pichar, mas na frente da minha casa tem que estar tudo limpinho, tem que estar tudo bonitinho. Ou pior ainda, ele quer fazer tudo isso e morar no meu bairro, onde eu não deixo fazer tudo isso. Você pode fazer as suas escolhas, mas você precisa viver com as suas escolhas. Eu quero fazer as minhas escolhas e viver com os frutos das minhas escolhas. Isso é importante. Hoje no Brasil, todo mundo tem direito a tudo o tempo todo. Isso é loucura. É isso que está escrito na Constituição. Isso é uma demência. Uma demência. Então, resumidamente, eu acho que essa reforma tributária que eu fico mais preocupado é uma grande concentração de poder no topo, inclusive com mais capacidade de federalizar tudo no Brasil. Brasília ficou muito mais fortalecida depois dessa reforma. A autonomia dos estados e municípios diminui muito, o que para mim é ruim. Tá? Mas essa briga do bolsonarismo com o Tarcísio não é jogo de cena no sentido pleno da palavra. Eles ficaram sacaneados, porque levaram um passa-moleque. Ficaram sacaneados. Só que não pelas razões nobres, eu acho que foi por dinheiro. E a segunda coisa, não vão fazer nada, não vão cancelar o Tarcísio. Teve ontem a gritaria, hoje já vai esvaziar. De segunda a sexta, o Bolsonaro não vai mais criticar o Tarcísio. O Bolsonaro é um empregado do Valdemar e o Valdemar já recebeu o recado para ele ficar quieto, para ele saber o lugar dele. Tá bom? E os deputados que iam defender a maior bancada conservadora está aí. Vamos ver. Os senadores, vamos ver quantos senadores vão votar contra a reforma tributária da super bancada do Bolsonaro. Vamos ver se o astronauta vai votar contra a reforma tributária. É isso. Tá bom? Porque eu tinha para falar para hoje, já falei dos mercados, né? A Bolsa do Brasil subiu, reforma tributária. O câmbio
Deu uma piorada, azedou, porque o mundo inteiro deu essa azedada que eu falei dos indicadores americanos, subiu um pouco a taxa de juros nos Estados Unidos, então você vende os ativos no mundo inteiro, inclusive reais, e manda. Mas eu acho que a tendência do câmbio continua sendo de queda, tá? Chegou a bater 4,90, voltou, tá 4,866. Uma respirada dentro de uma tendência de queda, deu uma subida normal. Eu acho que ainda vai bater 4,70. Estou aguardando para comprar os meus dólares e remetê-los legalmente para os Estados Unidos, longe das patas imundas dos donos da República de Deodoro. O meu dinheiro suado, ganho com o meu trabalho, eu não quero mais pagar imposto para vagabundo roubar. Não tenho o menor interesse nisso. Dentro da lei, eu vou buscar tudo que for possível para pagar o mínimo de imposto para essa tigrada assanhada, para essa lepra que é o bolsonarismo, para a tigrada, para os donos. Eu me recuso a ser um escravo. Eu me recuso, tá? Um servo de gente desqualificada. Então, resumidamente, é isso, tá? Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. O que eu tinha para falar era isso. Acho que eu comentei. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.